A paz do Senhor, queridos. Eu estou falando sobre vivendo na contramão. Vivendo numa vida oposta, contrária à vontade de Deus. Quantas pessoas vivem dessa forma? Quantas pessoas se frustram por andar dessa forma? Quantas pessoas têm uma colheita amarga, uma colheita ruim por andar de uma forma que não é a vontade de Deus? São pessoas que vivem na contramão, pessoas que vivem fora do propósito. Existem aquelas pessoas que elas pensam e elas também agem, vivendo na contramão com um propósito de destruição. São pessoas que elas estão tanto se autodestruindo, como destruindo pessoas que estão indo ao seu encontro, ou que estão junto com elas. Essas pessoas, elas não têm noção do perigo que elas correm. Existe um outro tipo de pessoa que anda na contramão. Ela anda na contramão, por quê? Porque ela acha que está caminhando de uma forma certa. E aí, mesmo sendo orientada, instruída, você vai ver que essas pessoas, elas não se deixam ser ensinadas. E muitas delas, por não retrocederem, também têm consequências amargas. Então, olha o que a Bíblia fala de pessoas ruins que andaram na contramão, como Coré, Abirão, Datã. Em Números, capítulo de número 16, versículo 1, fala muito claro sobre Datã, Coré e Abirão. E as 200 pessoas de influência, 250 pessoas de influência que ele alicia para ir contra Moisés, contra Arão. E a Bíblia fala que eles tiveram um final muito trágico, muito infeliz. Não somente ele, como toda a sua família. Não somente ele e a sua família, como todos aqueles que eram cúmplices, estavam juntos. Porque essas pessoas que andam na contramão, elas têm uma facilidade de manipular, de enganar. E você tem que estar muito atento para não ser enganado e manuseado por essas pessoas. Para que você não sofra lá na frente fins trágicos, como aconteceu com eles, como aconteceu com a sua família. Então, aqui vem uma orientação: não ande na contramão de Deus. Fique atento com quem você se relaciona, porque existem muitas pessoas mal intencionadas. Eles se rebeliam. No caso de Coré, Abirão e Datã, eles entraram no contexto de rebelião. E a rebelião é algo que você percebe que ela já é manifestada lá no céu, quando Lúcifer se rebelia contra Deus. E olha as consequências que veio para Lúcifer e todos aqueles anjos decaídos que estavam junto com ele. Então, aqui na terra, a função do adversário é fazer com que você também entre em rebelião. E você entrando em rebelião, você vai andar na contramão do Senhor. E eles aqui, mesmo andando com Moisés, vendo os feitos de Deus, eles não se deixaram ser ensinados. E aí vem a consequência, porque o coração deles tinha sementes e tinha uma conduta ruim e foi passado para outras pessoas, e nós vemos o caos que todos eles viveram. Mas aquelas pessoas que elas andam na contramão e elas não têm um esclarecimento, são as pessoas que são enganadas. Elas acham que estão fazendo certo, elas acham que estão tomando a decisão certa. Isso todos nós estamos sujeitos a viver e a vivenciar no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, eu lembro muito bem que andando com umas pessoas muito cheias de Deus, pessoas capacitadas, então eles colocaram e falaram para mim que eu fui chamado para ser um vaso de conserto de Deus. Então, ora, se eu sou um vaso de conserto, então eu tenho que consertar o que está errado. Então eu chegava na igreja e já ficava procurando o que é que essa igreja precisa de conserto.
Terminava o culto, eu chegava para o pastor e já chegava lá e já queria mostrar que a igreja tinha defeitos, que a igreja ela estava precisando de uma atenção, que o pastor não estava fazendo como deveria ser feito. Então eu queria consertar tudo. Minha intenção era das melhores, mas as atitudes eu estava indo contra a vontade de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo, que é Ele que trabalha, é Ele que faz com que a igreja seja ensinada e instruída. Não é uma pessoa ficar apontando os erros da igreja que vai mudar a igreja. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ajudar, para estender a mão, para amar, não para ficar denunciando e apontando o que está acontecendo de errado na igreja, a não ser que Deus levante você como profeta para denunciar questões de pecado, que não era o meu caso. O meu caso era que se tivesse alguma coisa que não tivesse no contexto dentro da igreja, eu já achava que eu tinha que consertar, eu já achava que eu tinha que resolver a situação. Até que um dia, eu lendo a palavra de Deus, eu vi quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, e ele não matou porque ele considerava Saul um ungido de Deus. Aquele dia entrou um temor no meu coração e eu lembro muito bem o que o Senhor falou para mim. Olha, você vivia na ignorância, você vivia na contramão de fazer a minha vontade, porém agora você tem um entendimento, não toque no ungido de Deus. Você não foi chamado para ficar apontando os defeitos, você foi chamado para orar, para ajudar, para ensinar. E aí caiu um temor, eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu não quero saber mais daquilo que as pessoas falaram que era um vaso de conserto. Eu não quero ficar tocando em ungido do Senhor. Eu não quero ir contra aqueles que tu o levantou. E a partir daquele dia eu mudei as minhas atitudes. E certamente a minha vida também foi mudada. Por quê? Eu saí da ignorância. E aí eu comecei a ter um entendimento claro daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, muitas pessoas, eles acham que estão fazendo certo, agindo de uma forma errada, contrária à vontade de Deus. Quando Abirão, Coré e Datã, ele se levanta contra Moisés, ele está se levantando contra aquele que Deus o chamou, que Deus o levantou. Ah, mas tem coisas que eu não concordo. Meu querido, tem muitas coisas que nós não vamos entrar em concordância. Na tua casa tem coisa que você não concorda com a tua esposa contigo, com teus filhos contigo, e nem por isso você vai viver em família. Tem coisas que você não concorda no seu trabalho. Então na vida tem muitas coisas que nós não concordamos, mas nem por isso nós não devemos realizar aquilo que foi colocado nas nossas mãos, as nossas responsabilidades. A igreja não é diferente. Então tem muitas coisas na igreja que você não vai concordar, eu também não vou concordar, porém nós temos uma grande obra para realizar e nós não podemos se prender a detalhes de coisas que achamos que não é condizente. Porém, nós temos um alvo maior, engrandecer o nome do Senhor e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Eu sou esse porta-voz, você é esse porta-voz, e juntos nós viveremos coisas maravilhosas da parte do Senhor. Então, não ande na contramão de Deus. Se você é aquela pessoa que o seu coração é inclinado para ir contra tudo aquilo que Deus estabeleceu, mude a sua atitude. E se você, de uma forma errada, ou inocente, ou ignorante, entra por um caminho, vereda por um caminho contrário à palavra de Deus, retroceda. Por quê? É melhor você estar na vontade de Deus e cumprir os seus propósitos do que você ter uma consequência muito grande lá na frente. Olha o que acontece com Saulo. Saulo estava na contramão de Deus, ele estava perseguindo os servos de Deus, porque na visão dele estava achando que estava fazendo certo. Até o dia que ele encontra com o Senhor e ele cai literalmente do cavalo e a voz que ele ouviu foi essa: dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões do Senhor. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então tem muitos perseguidores que acham que estão fazendo certo. E como é que eu vou saber se eu estou na vontade de Deus? Lendo a palavra, pedindo direção,
estando aberto para ouvir conselhos, e certamente a tua vida será muito bem direcionada. Que Deus te abençoe, que Deus coloque você no prumo, no esquadro, no nível, e você vivencie coisas maravilhosas da parte do Senhor, e você cada dia seja uma casa firmada na rocha, que independente do que vier na tua vida, você venha permanecer firme e o nome de Deus venha ser glorificado. Um grande abraço, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.